o coração da igreja nesta noite. Aleluia, Jesus. Santo e poderoso. Meu Deus. Fala conosco. Glória a Jesus. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 21. Livro do Gênesis, capítulo de número 21, verso de número 15 em diante. Glória a Jesus. Aleluia. Deus se faz presente neste lugar. Aleluia. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diga culto de ensinamento. Oh, glória. Eu achei, mas é bom dizer, culto de ensinamento. Não falte, irmãos. Tem sido uma bênção para a glória do nome do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 21, verso de número 15 em diante, vai dizer assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco ou um tiro de flecha, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E estando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor chamou, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: a voz, ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Ergue-te e levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Podeis sentar glorificando ao Senhor com palmas bem fortes nesta noite. Porque Ele é digno de honra, glória, louvor e toda exaltação. Meus amados, quando o pastor disse que eu estaria ministrando hoje, eu logo falei com o Senhor. Qual seria a mensagem a compartilhar com a igreja nessa noite de hoje? E fiquei por um período pensativo, em oração e falando com Deus para que Deus viesse trazer o texto ao meu coração. E Deus me trouxe à memória este fato, este acontecimento da história em que nós vemos que Abraão, por precipitação, dá ouvidos à sua esposa Sara, porque já havia se passado um tempo e uma promessa que Deus havia feito a eles de que Deus faria de Abraão uma grande nação, e esta promessa parecia que não iria se cumprir. O tempo se passou, os anos se passaram, e o texto vai dizer que eles já iam se tornando avançados de idade, e a promessa de que Deus faria de Abraão uma grande nação não se cumpria. E aí Sara, por sua vez, agora vai dizer a Abraão: olha, faça o seguinte, tome a minha serva e para que dela te gere o primogênito
da sua descendência, para que a promessa ela venha se cumprir. Sara, ela tenta dar o seu jeitinho para que a promessa de Deus se cumpra de uma maneira mais rápida ou no tempo que nós determinamos. Entenda que quando Deus ele nos faz uma promessa, é o primeiro ponto que eu aprendo com essa passagem, com inúmeras histórias das Escrituras, é que nem toda a promessa de Deus ela vai se cumprir tão rápido ou no tempo que nós imaginamos que ela vai se cumprir. Meu Deus. É dessa maneira. Deus nos faz uma promessa. E o ser humano, na sua ansiedade, começa agora a deduzir que vai ser até o final deste mês, até o meio deste ano, quem sabe até dezembro, esta promessa, ela vem se cumprir em minha vida. Mas entenda que nem toda a promessa de Deus ela é feita no micro-ondas. Que você vai e aperta o botão e em 30 segundos, em 1 minuto, já está pronto, já está acontecendo. Aquela promessa já está se cumprindo sobre a nossa vida. É verdade. Entenda que para que algumas promessas de Deus venham se cumprir em nossa vida, vai se levar um tempo, vai se passar alguns anos, pode até se passar algumas décadas, mas Deus é tardio na sua promessa? Não. Deus ele jamais é tardio na sua promessa. É porque Ele sabe o tempo e a hora certa em que nós estamos prontos para receber a promessa e administrar aquilo que Ele tem para entregar na minha e na sua mão. É verdade. Aleluia. E o tempo se passa e a gente vai olhando e vai começando a dizer: olha, o tempo está se passando, eu acho que eu estou já começando a ficar velho para aquilo que Deus tem para fazer em minha vida, ou para aquilo que Deus tem para entregar para mim. Entenda que Deus ele não olha para a nossa idade ou para o nosso tempo terreno, mas Ele espera que no momento em que nós alcançamos a maturidade que precisamos para administrar aquilo que Ele tem para entregar em nossas mãos, esse tempo se cumpra em nossas Glória a vidas. Deus. Aleluia. Porque tem coisas em nossas vidas que se Deus ele nos entregar de uma forma imediata, ou no momento em que nós não estamos prontos, nós não vamos valorizar, ou talvez não vamos saber administrar aquilo que Deus está nos entregando. Jesus. Sabedoria, papai. Oh, glória. Nós podemos fazer uma exemplificação muito clara. Às vezes nós oramos e falamos: Senhor, estou cansado de andar a pé. Me dá um carro, me dá uma moto. Me abençoa, Jesus, com um transporte particular, para que eu possa me locomover, me deslocar de um lado para o outro, para que eu possa desenvolver ou até mesmo fazer a tua obra com mais agilidade. Mas aí a pergunta é: para poder Deus te abençoar com tal veículo, você já procurou desenvolver a direção? Você já procurou aprender a dirigir? Você já procurou tirar a sua habilitação? Deixa eu farrafar. Porque se Deus te der um carro hoje, qual é a habilidade que você tem para estar atrás de um volante? Se Deus te der uma empresa hoje, qual curso básico administrativo que você fez para poder administrar as suas finanças? Para fazer uma boa administração da empresa da qual Deus vai confiar em suas mãos.
Não, mas Deus me chamou para o ministério. Deus, Ele tem uma chamada na minha vida. Ele me escolheu, Ele me separou. Mas o que nós temos feito para que Deus Ele venha cumprir esta chamada de Deus na minha e na sua vida? Papai. Deus não chama os capacitados, mas Ele chama aqueles que Ele vai capacitar. É bem verdade que Ele capacita aquele que Ele chama. Aleluia. Só que Ele só vai trazer à nossa memória aquilo que nós adquirimos conhecimento. É verdade. O Espírito Santo de Deus, Ele não vai te trazer à memória um texto das Escrituras do qual você nunca não leu. Olha aí. De um texto que você nunca sentou para meditar nele. E aí falando, Senhor, dá-me a revelação. Mas Ele vai te dar a revelação do quê? Jesus. Porque precisamos nos deleitar sobre a palavra de Deus, sobre a sua Escritura, e não somente ler como aqui já foi dito hoje. É por isso que Jesus Ele vai dizer que o meu povo erra, porque não examina as Escrituras. É, papai. Mas queremos o cumprimento da promessa de Deus sobre a nossa vida. E não é que Deus Ele é tardio, é que nós não nos preparamos para receber aquilo que Deus tem prometido a mim e a você. Verdade, Jesus da glória, aleluia. Oh, glória. Mas Agar, ela se precipita. Perdão, Sara, ela se precipita. Ela vai dizer, olha, toma minha serva, gere um filho, para que a promessa ela se cumpra. O problema do ser humano é querer dar um jeitinho para que as coisas aconteçam. É dar o nosso jeito, é fazer o nosso arrumadinho. É exercer aquele plano B que nós sempre temos para poder colocar em ação. Mas com as promessas de Deus não existe plano B. Os planos de Deus é o primeiro plano. Aleluia. Os projetos dele é o primeiro projeto. Glória a Deus. A promessa dele ainda continua sendo a primeira promessa. Aleluia. E Deus Ele não deixa de cumprir com a promessa na vida de Abraão. Ele já avançado de idade, já alcançando seus 100 anos de idade. Glória. A Bíblia vai dizer que eles já não tinham as práticas de homem e mulher, de maridos. Mas o Senhor vem até eles para dizer que por aqueles tempos Sara iria gerar um filho. Que por aqueles tempos ela ia ter um menino em seus braços. E aí quando Deus Ele vem falar que é chegado o momento da promessa dele se cumprir em nossas vidas, às vezes nós já estamos tão cansados, tão aflitos, tão abatidos por causa das lutas, por causa das provações e do tempo que se passou que foi tão longo, que estamos cansados de vamos dizer assim, olha, eu tenho ouvido tantas vezes que Deus Ele vai cumprir esta promessa, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, que Deus vai fazer acontecer isso dentro da minha casa, mas até hoje nada. Já se passou um ano, já se passou 10 anos, já se passou 20 anos e nada aconteceu. É como se ríssemos do Senhor como Sara fez. Mas o Senhor, Ele não é tardio nas suas promessas. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Mas a sua palavra, ela não volta vazia para si. Aleluia a Deus. Deus agora concede Isaac para cumprir com a promessa na vida de Abraão.
Entenda que ele já havia gerado Ismael, mas a promessa não estava sobre a vida de Ismael. Ah não, mas esse aqui eu estou fazendo desse jeito aqui, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É quando nós nos precipitamos a respeito daquilo que Deus nos prometeu. Não, Deus me prometeu, eu sei que não é o tempo, mas mesmo assim eu vou encarar, porque eu sei que lá na frente Ele vai colocar as coisas no lugar. Não vai. Porque as promessas dele têm um tempo certo e a hora certa para se cumprir. E não é debaixo da nossa desobediência que Deus vai consertar o nosso erro para cumprir com a vontade dele. Não. A promessa dele é feita de uma maneira. E não é com o nosso jeitinho que nós vamos fazer, é que ele vai cumprir com a sua promessa. Glória a Deus. Não. Ele vai cumprir, ele vai fazer da forma que ele falou. Deus, ele não vai mudar o projeto dele por causa da sua ansiedade. Deus, ele não vai mudar o projeto dele porque você não tem paciência de esperar. Deus, ele não vai mudar o projeto dele porque você acha que o tempo já se passou e nada aconteceu. Deus não vai mudar os planos e os projetos dele para a sua vida para te agradar. Vamos criar aquela subicando. As promessas de Deus, elas vão se cumprir no tempo determinado por Ele, no tempo que Ele achar que nós estamos prontos, na hora que Ele olhar para nós e ver que nós alcançamos a maturidade para administrar e para cuidar daquilo que Ele tem para entregar para mim e para você. A promessa sobre a vida de Abraão. Agora chega o seu Isaac, só que por causa da precipitação de Sara, agora os problemas chegam na casa de Abraão. Porque Agar agora começa a se achar, porque Ismael é o filho mais velho. E ela entende que por ele ser mais velho, ele é o primogênito e ele é o herdeiro da promessa. E gera-se uma contenda agora dentro da casa de Abraão. Você está entendendo que por causa das nossas precipitações, nós sofremos consequências desnecessárias. Passamos por situações desnecessárias, porque não aguardamos o cumprimento da palavra de Deus sobre a nossa vida. Aí chega uma hora que a situação fica tão cansativa, chega um momento de que ambos não aguentam mais. E aí Sara diz: olha, dispense Agar e seu filho,
mande-os embora. Porque essa situação dentro de casa já está insustentável. Mande-os embora. E aqui está uma parte do texto das Escrituras que nenhum dos maridos gosta de ouvir. Porque o Senhor vai dizer para Abraão: obedeça a sua esposa. E qual é? E qual é o marido que gosta de obedecer a sua esposa? Gosta de dar ouvido. Esse é o problema. Irmãos, se nós dessemos mais ouvidos às nossas esposas, nós pouparíamos tantos problemas. Fala aí, Jesus. Nós pouparíamos tantas coisas. Oh, meu Deus. Pai, fala aí, Jesus. Mas parece que a gente gosta de ouvir lá na frente. Eu te Te falei? Glória a Deus. Eu não te avisei? Da palavra, Jesus. Eu já sabia. Dessa fala não. Pai. Não. Acho que não, mano. Acho que não. Fala, Oh, Jesus. glória. Fala a Deus. Isso mesmo. Eita, Continua dando glória aí, irmão. Me ajuda aí. Glória a Deus. Desta maneira, Jesus. Mas o Senhor vai falar com Abraão: obedeça a sua. Agora, Abraão, ele se vê em uma situação que ele tem que tomar uma atitude drástica, desnecessária, porque ele não precisava chegar a tal ponto, mas agora precisa tomar uma atitude drástica, porque ele, como pai, agora precisa colocar um filho para fora de casa. Jeová. E são situações que nós olhamos e nos encontramos entre a cruz e a espada. Porque se não o fazemos, temos um problema dentro de casa com a nossa esposa. Mas por outro lado, há um filho que foi gerado pela desobediência, pela incredulidade, pela falta de fé. E este filho que é gerado não é porque foi gerado fora do relacionamento. Este filho que é gerado é a incredulidade. De não aguardarmos a palavra de Deus se cumprir, as promessas se cumprirem, e queremos fazer do nosso jeito, queremos dar o nosso jeitinho. Vamos fazer com a força do nosso braço e com as nossas capacidades. Só que lá na frente virão problemas que terão que ser resolvidos, atitudes que terão que ser tomadas. E aí, às vezes, não é que é tarde demais, mas a questão é: será que teremos coragem de corrigir aquilo que nós erramos? Será que teremos coragem de abrir mão e dizer que estamos errados? Que no meio da trajetória nós tomamos um caminho errado e agora precisamos retroceder. Abraão agora é obrigado a expulsar Agar e Ismael. Mandam eles embora. E agora a paz volta a reinar dentro do seu lar. Porque ele obedeceu a sua esposa. Vai falando Jesus, vai falando Jesus. Glória a Deus. Porque nós vamos ter essa dificuldade, sim ou não? Sim ou não, pastor? Sim, muito. É muito.
Depois que eu entrar dentro do carro, eu vou ouvir. Ó, você pegou, viu? Se preocupe não, que vai estar no canal, eu te mando o link. Olha, apaga isso, em nome de Jesus. Boa essa palavra, Deus! Mas a paz volta a reinar dentro do seu lar, porque Abraão resolve obedecer a sua esposa. Só que agora é gerado um outro problema, porque ele despede Agar e o menino ao deserto. E chega uma hora que o texto aqui vai dizer que, acabando a água do odre, ela deixa o menino debaixo de um arbusto para Morrer. Misericórdia de Deus. e se afasta um tiro de flecha. Olha como é que é o texto. Ela se afasta a um tiro de flecha para não ver o menino morrer. Só que o texto diz que ela fica de frente para o menino e vendo-o morrer. Sabe por quê? Porque não tem como fugir do problema. Você pode até dar as costas, mas o seu problema nunca vai sair da sua Pai. Meu Deus! cabeça. O problema nunca vai sair da sua mente. E toda vez que você se virar, o problema vai estar à sua frente. Meu Deus! Só que Deus aqui ele vai dar uma solução para o caso do menino. Aleluia. Entenda que Agar, ela faz parte do problema. Porque ela era concubina. Só que aí agora ela já começa a se achar no direito de esposa. E começa a humilhar a Sara. Então ela faz parte do problema. E o texto vai dizer que agora Sara está chorando em alta voz. Aí veio um anjo do Senhor e disse assim: que fazes, mulher? Deus ouviu a voz do menino. Mas o texto está dizendo que o menino ele foi deixado debaixo de um arbusto para morrer. Meu Deus! Ele já estava agonizando, dando seus últimos suspiros. E Agar estava chorando. Mas o anjo do Senhor vem e diz: Deus ouviu a voz do Menino! Deus vai intervir, não é por causa de nós, porque nós é quem causamos o problema. Deus vai intervir por causa de alguém que é inocente e foi envolvido no nosso problema de uma forma inocente. Deus vai dar uma solução a essa causa. Mas não é porque Ele nos ouviu, não. Ah, não, é porque eu desobedeci, mas agora Deus colocou as coisas no lugar. Ah, não, por causa de nós, não. Por causa de alguém que não tinha nada a ver com os nossos problemas, mas foi envolvido e agora está dentro da situação. Deus ouviu o gemido Meu Deus! daquele que entrou no problema de uma forma inocente. Olha aí. Não é por causa de Agar, não foi por causa de Abraão, não foi por causa de Sara, foi por causa do Menino! E aí o Senhor vem e diz para ela: não te preocupes, porque também farei dele uma grande Nação. farei dele um grande povo. Não te preocupes, ele não vai morrer. Mas não é porque Deus está dizendo: olha, não te preocupes, que ele não vai morrer.
é que Deus ele está aceitando a nossa desobediência, que Deus está aceitando o nosso erro, que Deus está aceitando o nosso jeitinho brasileiro. Não. Porque para chegar a este momento, Abraão ele teve que tomar uma decisão. E essa decisão foi dura. Teve que primeiro encarar o seu problema de frente. Meu Deus. Olha, dizer não dá mais. Precisa ir embora. Para que o menino não morra. Alguém teve que ser expulso para que o menino não. Deus ele não é tardio na sua promessa. Deus ele não falha na sua promessa. Maravilhoso, papai. Deus ele vai cumprir a sua promessa. Aleluia. Mas ele não vai aceitar os nossos. Aleluia, Deus. Se Deus te prometeu, permaneça fiel. Glória! Se Deus te prometeu, permaneça obediente até o fim. Aleluia. Porque Deus está dizendo Oh, aleluia! que as promessas se cumprirão. Eu creio, Jesus, na glória. No tempo determinado por Ele, pode ser ainda essa semana, pode ser ainda este mês, pode ser ainda este ano, ou pode ser daqui 5 anos, mas entenda que Deus, Ele vai cumprir com a sua Promessa. as palmas de nosso Senhor. Tu és fiel! Amém. Boa é esta